Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín e a todos os ministros. Muito bom dia, uma saudação ao reverendo missionário Miguel Bermúdez Marim, a todos os irmãos e irmãs que estão reunidos ali com ele em Acapulco, Guerreiro, México, na congregação que pastoreia o reverendo Abraão Liberato, e todos os ministros, irmãos e irmãs que estão também conectados através da internet ou de outro meio de comunicação. Hoje, sábado, 30 de julho deste ano 2022. É realmente uma bênção e um privilégio que o Senhor me concede enviar essa saudaçãozinha desde aqui, de Porto Rico, para todos os meus irmãos em toda a América Latina e também lá na Europa, África e todos os lugares onde estão também reunidos em companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Nos diz em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 1, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Ele escreve ali Apocalipse 11, de 1 a 14. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Eles dois pararam junto ao Jordão. E recordem que o Jordão representa a morte. E representa neste tempo a grande tribulação. Tomando Elias então seu manto, dobrou e golpeou as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. Indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O tema aqui
estaremos lendo hoje, ou sobre o qual teremos esta conversa, vamos intitular Moisés e Elias, a reunião e colheita, tomado de um escrito que depois, em seguida, vamos ler. Podem sentar os que estão em pé. Na mensagem, Pescando Mar Adentro, um extrato do livro da Grande Carpa Catedral, a visão da Grande Carpa Catedral, volume 1, na página 223, diz: pregado em 7 de novembro de 2000 em Talcahuano, no Chile, diz: porquanto o reverendo William Branham já partiu, e o que ele viu na visão da carpa não se cumpriu no tempo em que ele viveu, então tudo isso corresponde ao nosso tempo, à era da pedra angular, onde depois de Cristo terminar com as 7 etapas ou eras da igreja, chame junto a seus escolhidos o último dia e os coloca na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Tudo isso corresponde à terceira etapa. Na mensagem, o mensageiro a Israel, vamos nos deter aqui um momentinho, vamos ler aqui dessa mensagem pregada em 2000 de fevereiro de 2013 em Cali, Colômbia, diz: página 9 deste folheto, consequentemente, todas as promessas correspondentes ao último dia para a igreja serão realizadas na era de ouro da igreja, já não em uma era passada, nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. Ele passou por essas eras e fez a obra correspondente a cada era, por meio do mensageiro de cada era. Para o nosso tempo, a promessa é que Deus enviaria seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Não há outro lugar onde os pode enviar, a não ser a era que está vigente em nosso tempo, a era de ouro da Igreja do Senhor. E a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, foi parcialmente manifestada através do reverendo William Branham. Essa etapa já passou. Foi a etapa que precursou tudo o que Deus estará fazendo em nosso tempo. Assim como Cristo se refletiu nos profetas de Adão em diante, tanto sua primeira vinda como sua segunda vinda, Cristo se refletiu tanto sua primeira vinda como sua segunda vinda desde Adão até o reverendo William Branham. Para este tempo final, ele vai cumprir o que corresponde ao nosso tempo. Algumas pessoas podem pensar que o reverendo William Branham tem que ressuscitar para cumprir o que foi dito que ele ia fazer. E isso é natural que em nosso tempo ocorra também. Se aconteceu no tempo do reverendo William Branham, que ainda há pessoas que estão pensando que ele tem que vir em seu corpo novamente para cumprir tudo que ele profetizou, tudo que ele precursou, pensando e focando tudo. Aqui é o irmão Branham quem tem que cumprir tudo isso que foi falado. E em nosso tempo também alguns estarão pensando de que por aqui ele disse isso e por aqui ele disse isso outro. E aqui ele disse que é no anjo do Senhor Jesus Cristo que cumpre tudo isso. É que é ele quem vai fazer isso. É paralelo em tudo. Tudo o que ocorreu e foi refletido no reverendo William Branham e também na atitude e também tudo que o povo dessa era estaria fazendo, estaria sendo refletido neste tempo. Mesmo que a parte dessa saída, dessa subida, a era da pedra angular, se cumpriu nesses escolhidos que foram tirados dessa era e foram colocados na era da pedra angular, eles cumpririam e estariam sendo colocados na era da pedra angular, que é a era onde o Senhor nos enviou neste tempo o seu anjo mensageiro William Souto Santiago. E eles estariam escutando e recebendo tudo o que Deus estaria nos revelando
por meio do seu anjo. E ficaria ali um povo, o qual estaria ainda pensando no regresso do irmão Branham. E sim, ele vai regressar, mas já seria no tempo da ressurreição, onde todos estarão aqui conosco. E se na sétima era, do tempo das eras, na sétima era de Laodiceia, aconteceu isso em nossa era, a era da pedra angular, que se cumpre essa dispensação, 7 eras consecutivas, estaria ocorrendo mesmo. Há escolhidos de Deus que estariam subindo a essa oitava parte, essa oitava etapa, e há outros que ficariam na sétima era, esperando a que ele regresse e cumpra o que falta cumprir, porque o irmão Branham nesse tempo se foi, e aparentemente cumpriu tudo que ele profetizou ou disse que ele ia cumprir, e em nosso tempo aconteceria o mesmo. Estariam pessoas pensando em que ainda ele vai regressar e vai cumprir tudo isso que foi já profetizado pelo nosso amado irmão William Soto Santiago. E é normal, é natural que isso ocorra. Assim que não podemos nos colocar a discutir com essas pessoas que estão pensando dessa maneira. Que ele nos dizia que oremos pelos do grupo do irmão Branham, que tratemos bem, que busquemos a volta, vamos dizer assim, e tratemos com amor, com carinho, porque chegará um ponto em que eles verão. Assim também em nosso tempo oraremos por todos eles que ainda não puderam ver tudo que Deus está fazendo em nosso tempo. Os amamos e desejamos as bênçãos para eles também. Continua dizendo aqui. Algumas pessoas podem pensar, repito outra vez este parágrafo, que o reverendo William Branham tem que ressuscitar para cumprir o que foi dito que ele ia fazer. Isso é o caso, tem uma parte também na mensagem, neste mesmo livro, da visão da carpa, da grande carpa catedral, volume 1, na página 252 da mensagem, o mistério dos arcanjos Gabriel e Miguel. Vamos ler este extrato para colocá-lo aqui também. Diz: depois passou a outra dimensão mais alta e depois, mais adiante, mostrou certas coisas e depois o subiu a outra dimensão mais alta e o colocou em uma carpa, uma tenda grande, num culto. Portanto, não era sua carpa, sua tenda, nem era um culto que ele estava realizando dele, não era uma atividade dele. Ele foi a um lugar onde estava se realizando uma atividade, onde houve uma carpa estabelecida. E se estavam realizando atividades, pois não era a primeira ocasião, já eram atividades que estavam se realizando. E isso corresponde à terceira etapa, e essa etapa não se cumpriu no tempo do reverendo William Branham. Ele está vendo de antemão o que vai acontecer mais adiante, quando ele não estiver na terra no corpo de carne que ele tinha. Vem? Portanto, será sobre o ministério de outra pessoa, que estará ungida com o Espírito Santo. Outra pessoa com quem estará a coluna de fogo e estará falando, e estará usando, e estará Cristo atuando. E estarão vindo a Cristo milhares de pessoas, e depois também se estará orando pelos doentes quando chegar esse momento. Há um tempo para tudo. Continua dizendo aqui na página 10 da mensagem, o mensageiro a Israel, onde diz: isto é um caso como do profeta Elias Tisbita, o qual Deus disse no Monte Sinai, o Monte Horebe, que descesse e fosse. Foi com a voz do assobio suave que disse que fosse e ungisse Azael por rei da Síria. Vejam que etapa que foi. Foi na etapa da voz do assobio suave, que disse que fosse e ungisse Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel e Eliseu por profeta em seu lugar. Elias desceu do monte, enquanto ia pelo caminho, passou por onde estava a fazenda onde vivia Eliseu, e ali se deteve. Lançou seu manto sobre Eliseu, e Eliseu disse: espera que eu vá e me despeça da minha família e te seguirei.
Elias disse: o que eu te fiz? O que eu te fiz? Depois, mais adiante, quando Deus quis levar Elias, Eliseu já sabia. Teve um bom treinamento de não sabemos quanto tempo para o ministério que Deus tinha colocado nele. Se seria profeta em lugar de Elias, sucessor de Elias, com quem era a pessoa com a qual podia aprender melhor? Pois, com o profeta Elias. E agora encontramos que quando já tem que Elias ir, não tinha ungido Azael por rei da Síria, não tinha ungido também Jeú por rei de Israel, somente estava Eliseu. Nos dias não sabemos quanto tempo, e depois, e visitando os grupos dos filhos dos profetas, ou seja, que o relacionou bem, o apresentou bem, lhe preparou o caminho. Esse era o mais importante que ele tinha que preparar. E agradecemos a Deus que Deus, neste tempo, não é uma pessoa que o povo não conhece, mas que esteve no meio do povo também, visitando todos estes lugares com o anjo do Senhor, Jesus Cristo, William Souto Santiago, e esteve com ele. E esteve nessa relação com o povo também, ou seja, que não é um desconhecido para o povo de Deus. É alguém no qual o apresentou bem ao povo, e isso é muito importante conhecê-lo e saber. E depois que tem que ir a certo lugar, porque Deus disse: vai a tal lugar, e disse a Eliseu: fique aqui, ou seja, que fique ali com os filhos dos profetas, e estar bem, mas não melhor do que com Elias, não melhor do que com seu mestre. Diz a Eliseu, os filhos dos profetas: você sabe que hoje vão tirar de meio de ti Deus a Elias, o teu Senhor? Eliseu disse: sim, já sei. Guardem silêncio. Passam a outro lugar. Elias visita os filhos dos profetas desse outro lugar, vão receber, e aí recebem também Eliseu. E Deus disse a Elias: vai ao Jordão. E Elias disse a Eliseu que ficasse ali. Diz a Eliseu que ficasse ali. Os filhos dos profetas voltam. Os filhos, vamos ver aqui. Os filhos dos profetas voltam. Vamos repetir essa partezinha aqui. Passam a outro lugar, Elias visita os filhos dos profetas, deixa outro lugar, ou vão receber, e aí recebem também Eliseu. E Deus diz a Elias: vai ao Jordão. E Elias diz a Eliseu que ficasse ali. Os filhos dos profetas voltam, os filhos deste outro lugar também sabiam que Elias se ia nesse dia, que Elias se ia nesse dia. Diz a Eliseu: sabes que hoje Deus tirará o teu Senhor do meio de ti? De ti? Eliseu disse: sim, já sei. Guardem silêncio. E Elias diz: Deus me envia ao Jordão. Fique aqui. É como dizer: fica aqui, você fica aqui descansando, pode comer bem, tranquilo, vão te atender bem. Mas Eliseu não estava buscando estar bem. O que ele queria era estar ao lado de Elias, seguindo Elias. Para isso ele tinha nascido, para ser o sucessor de Elias. E quando vão pelo caminho, Eliseu diz: não, eu não te deixarei, onde quer que tu fores, eu irei contigo. Não te deixarei. Está falando como Ruth a Moabita. Não me rogues que te deixe, porque não te deixarei. Onde tu fores, eu irei contigo. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. E onde tu morreres, ali eu também morrerei. E isso numa ocasião ocorreu na casa, estava ainda na casa, em casa antes de ir ao hospital, e um dos dias que eu fui, ele tinha me dito: Benji, me ajude. E eu não entendia quando ele me dizia isso. Benji, me ajude. E eu dizia: mas como eu te ajudo? E
Sempre ou algumas vezes que ia, como que nós gravávamos algumas saudações e eu colocava o gravador para gravar, se ele tivesse que me dizer algo. E isso, pois eu tinha gravado, eu tenho gravado. Ele somente me olhava quando eu lhe falava, mas está o áudio. E depois, quando virmos conveniente colocar para que vocês escutem, como eu falava a ele, e como eu tinha esse desespero de poder fazer algo mais por ele. E eu disse ali, o que eu recordo assim que eu disse, depois buscamos no áudio. Eu dizia, como eu te ajudo? Como eu posso te ajudar? E disse também ali outras coisas e também comentei, se tenho que dar a vida por ti, eu a dou. E outras coisas mais estão aí nesse áudio. E a pessoa entende agora todas essas coisas que o Senhor colocava no coração da pessoa para expressar, e era a mão de Deus guiando em tudo, porque era já o momento, ou em curto tempo Deus ia levar o mensageiro. Continua dizendo, Eliseu não ia deixar Elias. Há coisas que não foram faladas abertamente. E, à medida que vamos nos aproximando mais dessa etapa, vão sendo abertas todas essas coisas, enquanto o povo já venha a estar mais maduro e já esteja receptivo para continuar recebendo da parte do Senhor tudo que Deus tem que continuar nos dando para este tempo de preparação. Mas recordem que será de uma maneira muito simples, de uma maneira na qual muitos vão tropeçar. Mas os escolhidos, os sábios, entenderão. Eles estarão atentos. Eles estarão olhando. A arca, olhando, é a palavra, que é a qual e pela qual Deus estaria guiando a sua igreja e está guiando a sua igreja em todas as eras e dispensações passadas e também em nosso tempo. Sempre é a palavra, sempre é o verbo, sempre é o anjo do pacto, a coluna de fogo, sempre é o guia do povo. Eliseu não ia deixar Elias. E recordem que Elias também tipifica Cristo e Eliseu representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não vai deixar Elias. E agora, quando corresponde passar o Jordão a Elias, diz, pede o que quiseres que eu faça. Vamos checar aqui, Miguel. Isso está a passagem do Jordão para ver a parte que foi antes de cruzar o Jordão. Por aí, pelo 18 ao 19 de 1 de Reis. Quando Elias pergunta a Eliseu que peça o que ele quiser. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 2 ao 9. E recordem que isso foi antes de cruzar o Jordão que Deus levou Elias. Diz, continua dizendo, o rapto de Elias, vejam vocês, era um e em um programa divino. Era um e em um programa divino. E Eliseu tinha que ver Elias sendo raptado para que viesse uma dupla porção sobre ele. Agora, encontramos Eliseu atento a tudo o que fazia, e Elias dizia, tudo que Elias fazia e dizia, e para onde Elias ia, para aí ia também Eliseu. E para onde Elias ia, Eliseu também ia. É preciso ver essa tradução, este escrito. Por isso agora eu me detive um pouquinho ali para depois em seguir conseguir o escrito. Bem, talvez o áudio não estava muito bem quando estavam transcrevendo, porque diz, e para onde Elias ia, para aí ia também Eliseu. É importante, já que era que Elias ia ser raptado, e nos fala também que para este tempo haverá um rapto. Carros de fogo, carros a cavalo, carros de fogo levarão a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo.
Agora, algo muito importante que eu creio que já estamos em um tempo de falar algo aqui que não tinha lido. Diz na página 141 do livro de citações, parágrafo 1263, no outro dia, em cima da montanha, eu estava em pé ali e disse: Senhor, tem uma porta aberta na nação inteira até onde eu sei. É em Phoenix, Arizona, a única que tenho. E eu comecei a descer a montanha e, justo tão claro como alguma vez ouvi falar, alguém disse. E justo tão claro como alguém alguma vez ouviu alguém falar, disse: e que a ti, segue-me tu. O irmão William aí escreve Phoenix e escreve: é uma porta aberta para o sexto Elias. Ou seja, ele aí está revelando algo que lemos faz pouco tempo. Numa mensagem que o irmão Miguel tinha colocado no sábado, e no domingo nós falamos algo, e lemos ali essa parte onde o irmão William fala do ministério duplo, desse quinto Elias que estaria sobre a terra, ou seja, que isso une com isto e vão tendo um quadro mais claro do que Deus estaria fazendo e cumprindo neste tempo. Vejam como ele escreve ali. Vocês já vão ver o escrito no estudo. É uma porta aberta para o sexto Elias. E se ele diz, eu assim creio. Agora, continua dizendo, agora o ministério de Elias pela quinta ocasião está ligado ao povo hebreu. Esse é o ministério que eu li dessa mensagem onde ele diz isso, que é o ministério duplo. O ministério de Moisés, novamente, porque esses são os ministérios dos anjos do Filho do Homem enviados para chamar e juntar 144 mil hebreus. Isso é conforme ao capítulo 7 de Apocalipse e capítulo 14 de São Mateus, capítulo 24, versículo 31. No livro de citações, página também 141, parágrafo 1260, diz, notem no versículo 41, Mateus 13, os dois, também muito perto, tão perto nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos a metodista ou a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse, ele enviará seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. É o único que vai dizer qual é certo e qual é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo por aqui, mas anjos no último tempo. E os juntaria. Sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora. Agora um anjo, na realidade, é interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 eras da igreja e agora, não através das eras da igreja. E ele escreve, na separação enviará seus anjos. E também escreve Moisés e Elias, a reunião e colheita. O tema que colocamos a essa conversa. E o parágrafo, enquanto ia falando, por exemplo, quando disse, ele enviará seus anjos para separá-los, ele desenha uma pequena pirâmide, depois mais abaixo, quando diz, ele é o único que vai dizer qual é certo e qual é errado, ele escreve outra pirâmide do lado, depois, mais embaixo, onde diz, não anjos por aqui, mas anjos no último tempo, e o juntaria, escreve desenha outra pirâmide na parte de baixo, já terminando o parágrafo. Faz o desenho das 7 eras, a pirâmide de baixo, ou seja, que faz o desenho das 7 eras, a pirâmide, sim, a parte de cima, e em cima desenha 3 pirâmides pequenas para cima. E na parte de colheita escreve Seifan.
Do lado de colheita escreve ceifa. Na mensagem, Israel em sua pátria, página 14, diz, como nós tivemos outra noite da morte, ao vir o anjo, há um cordão de grená vermelho sobre sua porta, antes de que este grande estremecimento venha. Ele disse, uma vez mais, não só estremecerei a terra, mas até os céus, e nós recebemos um poder de um reino que não pode perecer. Isso está em Hebreus, isso é certo, e estamos vivendo nessa hora. Agora vigie. E Josué, o jovem líder, Deus o encontrou e disse, não tenhas medo agora, meu servo Moisés morreu, mas levanta-te e cruza esse Jordão. Ninguém nos dias da tua vida poderá parar diante de ti, assim como fui com Moisés, serei contigo. Não temas, esforça-te, seja valente. Bom, eu posso ver o velho guerreiro caminhar ao redor dali, um pequeno e humilde indivíduo. Ele tinha chamado todo Israel para juntá-los e olhou sobre o Jordão ali. Isso foi no mês da colheita. Abril. As neves tinham se juntado na Judéia. Havia um grande rio cruzando ali, rugindo. E ele escreve ao lado Josué e escreve YHWH. E embaixo, mais embaixo, escreve tempo da ceifa e também escreve Jordão. E na página 15, continua dizendo dessa mesma mensagem, diz, então você será como Josué. Ele olhou estando sentado ali sobre a colina, e ali estava a arca do pacto e Deus, e ele vê isso. Ele tinha algo que iria diante dele, seus problemas. Ele tinha algo que iria diante dele. Ele tinha algo que ia na frente dele e dos seus problemas. E nessa noite nós temos a arca, Cristo Jesus. Quem para diante de nós e a morte. E ele escreve a arca do pacto, Jesus. Um desses dias, quando o último respiro estiver deixando o nosso corpo, eu quero correr para baixo ao rio e dizer, abre-te, Jordão, estou cruzando para ver meu Senhor. Eu creio que a estrela da manhã sairá através dos vales à sombra da morte, iluminará o caminho, e o Espírito Santo abrirá duas grandes asas através do Jordão. E essas duas asas são Moisés e Elias, e levará nossas almas preocupados a uma terra melhor. Amém. Agora note isto. Então, quando Josué olhou, ele tomou a arca do pacto e disse, reúnam-se todos, e ali santifique-se para amanhã, e se preparem, porque vocês verão a glória de Deus. Então ele sabia que Deus estava com ele. Então ele tomou os sacerdotes, e eles colocaram primeiro Deus, a arca, diante dos sacerdotes, diante da congregação, os fez permanecer uma certa distância, até que a arca foi primeiro. Irmão e irmã, se você colocar primeiro Deus em tudo que fizer, você está obrigado a sair bem. Coloque primeiro Deus. Ele escreve Deus primeiro. E eles foram carregando a arca. E quando os pés dos sacerdotes descansaram na água, as águas do Jordão se partiram para trás. Somente se moveu, ela se moveu para trás, para trás. Ele permaneceu num pilar de fogo, e Israel cruzou sobre uma terra seca, construíram seu acampamento. Josué estava caminhando ao redor de um par de dias mais tarde, somente olhando o lugar. Tudo estava fechado ali, porque Deus tinha colocado temor em todos eles. Então, dos moradores da Palestina e ao redor de Jericó, Josué estava caminhando ali, e ele olhou alguém. Ele escreve anjo. Ele tirou sua espada e disse, e este outro homem sacou sua espada, ou seja, o anjo disse, quem és? És do nosso ou dos nossos inimigos? Ele disse, não, mas príncipe do exército do Senhor, tira teus sapatos de teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Ele encontrou ali Jesus
cara a cara, o capitão dos exércitos do Senhor. E ele disse, o que fazer para marchar ao redor das muralhas? Soar uma trombeta, deixar sair um grito e as muralhas de Jericó cairiam. Tudo isso. E essa experiência que Josué teve ali foi também algo que ocorreu nesses dias, e muito especialmente nesse dia ali, dessa noite no hospital. E isso fica falado e fica também como testemunho para que fique estabelecido na história qual cada um de nós está fazendo, porque cada um está fazendo sua história. E a história depois que se conta, ou que se contará no milênio na eternidade, tudo isso estará registrado. Que ocorreu. Como ocorreu e que aconteceu. Como aqui estamos lendo. Todas essas experiências, e neste caso a experiência de Josué neste caso, e também vemos e lemos a experiência, por exemplo, ali de Manoa e sua esposa, também a experiência de Moisés com a sarça, vem? Tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras. Recordem que o livro dos Atos não tem um amém, ou seja, é todo este tempo, todas as eras e todo este tempo será a continuação do livro dos Atos. Eles tomaram a terra da Palestina que estava ali assentada assim como Deus prometeu, porque a promessa de Deus era para eles. Continuamos lendo aqui, diz o reverendo William Branham disse, estou na mensagem, continuando a página 12, o mensageiro a Israel, o reverendo William Branham disse que o que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel, que são Moisés e Elias. Eles são os que soam a trombeta para chamar e juntar 144 mil hebreus, vêm com a grande voz de trombeta para chamar Israel. E, sendo que a sétima trombeta é para os judeus e o sexto selo para os judeus, é também o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, se é a mesma coisa, que tem um sétimo selo, sem sabê-lo, vão ter o sexto selo com eles, e vão ter a sétima trombeta também. Mas primeiro corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois daí verá a bênção para Israel. Israel está esperando Elias. Elias virá pela quinta vez. E na página 140 do livro de Citações, parágrafo 1257, diz, agora veja os que o conheciam e criam, eles teriam sabido em qual porta esperar, vem? Eles sabiam de qual direção ele vinha. Há uma grande expectativa, mas vocês sabem, não houveram muitos que o viram, vem? Nem todos verão. E isso nós temos que estar conscientes dessa realidade. Não houveram muitos que o viram. Vejam, há muitos que não viram. Assim é hoje, vem? Assim é. Em cada tempo, nem todos o verão. E ele escreve em cima, a porta do leste hoje e sua vinda. E ao lado faz um desenho de uma pirâmide. Continua dizendo, portanto, Israel está na expectativa, vocês já viram bastante coisa acontecendo e continuarão acontecendo até que se complete todo o programa divino. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar pronta e obter a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo, e a transformação dos vivos para poder sair dessa dimensão terrena. Portanto, o primeiro é que a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois o povo hebreu. E depois o povo hebreu. O anjo de Apocalipse capítulo 10 é o mensageiro a Israel. É o anjo do pacto, é Cristo, o mesmo que deu a lei no Monte Sinai.
mas ele vem pela sua igreja em sua vinda, para a transformação dos vivos e a ressurreição dos crentes que partiram, para o qual tem que dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, o qual está prometido que será no cumprimento da visão da carpa, onde a terceira etapa, essa terceira parte da terceira etapa, vem? E recorde aquele escrito que tínhamos lido do mensageiro, onde ele escreveu as 3 coisas da terceira etapa. Porque a terceira etapa tem 3 partes. 2 já se cumpriram no reverendo William Branham. Mas o reverendo William Branham disse, mas há uma, no livro dos selos, página 471, diz, e lá no Canyon Sabino ele me disse, essa é a terceira etapa. Ou seja, a espada é a palavra, ou seja, é o trabalho. Ou o que é feito com a palavra, a espada do rei, a espada de Deus, a espada de Cristo, o rei dos céus e da terra, que é sua palavra sendo colocada na mão, na boca de um homem. E ele falando e as coisas acontecendo, é a palavra criadora. Continua lendo Drummond Branham. E lá no Canyon Sabino ele me disse, esta é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Portanto, as outras, agora diz o irmão William, portanto, as outras 2 anteriores foram em inglês, a terceira parte da terceira etapa em outro idioma. Nas primeiras 2 partes da terceira etapa, dessa terceira etapa foram falando a palavra criadora em que idioma? No inglês. A primeira e a segunda etapa, mas agora a última parte da terceira etapa está no idioma que ele não conhecia. Não era o seu idioma. E, diz o irmão Branham, uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que eu não posso interpretar, porque está no idioma desconhecido. Por que está no idioma desconhecido? É o irmão William. Mas estive ali parado e olhei diretamente, e essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus, ou seja, que é o Espírito Santo realizando essa obra, realizando essa terceira etapa, o que vem. Diz o irmão William, irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. E agora diz o irmão William, está ligado ao que causou silêncio no céu por meia hora, de Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu como por meia hora, para que o mistério do 7º selo seja conhecido. Qual foi aberto no céu, tem que essa terceira parte da terceira etapa estar falando nesse idioma desconhecido, falando, revelando esse mistério, revelando os 7 trovões. Isso será os 7 trovões falando, a voz de Cristo, o anjo forte, o Espírito Santo falando no meio da sua igreja e revelando todas essas coisas que correspondem a essa terceira parte da terceira etapa. Isso ocorre dentro da meia hora de silêncio. É o que está ocorrendo agora, em palavras claras. E a terceira etapa será essa parte da terceira etapa será numa grande carpa catedral. Não pode desligar da visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Portanto, o 7º selo e a 7ª trombeta será o mesmo. Diz o reverendo William Branham, o mesmo que é o 7º selo para a igreja é a 7ª trombeta para Israel. E, consequentemente, o mesmo que é o 7º selo para a igreja é o 6º selo para Israel. Portanto, a pergunta é, quando vai se cumprir essa terceira etapa em toda a sua plenitude? O reverendo William Branham disse que será em certo lugar, em uma grande carpa catedral. Se ele disse, sendo o precursor do 7º selo, sendo o precursor da vinda do Filho do Homem e da vinda do Senhor com seus anjos, como Moisés e Elias, então oramos para que em breve esteja feita uma realidade a visão da carpa, onde temos a promessa de que haverá uma manifestação grande da parte de Deus. Na página 471, tinha lido que o reverendo William Branham foi levado mais acima, a uma dimensão mais alta, e aí viu uma grande carpa catedral, e todas as coisas que estavam acontecendo ali, e ele disse, há uma coisa que não pude interpretar, porque está no idioma desconhecido. E diz que é o Espírito Santo de Deus, ou seja, que aí está o Espírito Santo falando, estará falando em outro idioma. Ele
conhece todos os idiomas. Ele estará no último dia falando como falou em cada era, falou em diferentes idiomas. Por quê? Porque falou no idioma do mensageiro de cada era. E se o sétimo selo, na terceira etapa, a terceira etapa e a terceira parte da terceira etapa é em outro idioma, então, se é em outro idioma, alguém tem que estar falando em outro idioma. E será o Espírito Santo através de outro idioma que estará falando o instrumento que ele tiver para este trabalho. Aí está mais simples para entender. E eu creio que mais simples, ou mais claro, como diz aqui em Porto Rico. Mais claro não canta um galo. Bom, foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho dessas coisas que estão prometidas para acontecer. O mensageiro a Israel, Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o qual sempre usa instrumentos, homens, e o idioma do homem que estiver usando será o idioma através do qual o Espírito Santo vai estar falando as coisas correspondentes ao trabalho que estará fazendo através desse homem. E continuamos já para terminar aqui na parte onde paramos, no primeiro extrato que começamos a ler e fizemos essa pausa, página 222 do livro da Visão da Carpa, volume 1, continua dizendo onde nós paramos. E depois para o chamado dos escolhidos do povo hebreu, a visão da carpa, onde grandes maravilhas, onde grandes sinais, grandes milagres estarão se realizando, corresponde ao tempo em que o anjo do Senhor Jesus Cristo será adotado. E através do anjo do Senhor Jesus Cristo, Cristo estará realizando a pesca milagrosa dos escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Essa terceira etapa terá bênçãos para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, também para as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas, e também para os 144 mil hebreus, e também nessa manifestação da terceira etapa, o mundo inteiro haverá realizando e grandes maravilhas, prodígios e milagres sendo realizados. E isso estremecerá o mundo inteiro, mas para o mundo será um testemunho. Mas não haverá já oportunidade de salvação para o mundo. A porta da misericórdia já estará fechada. E isso é o que também na página 8, 9, 10 e 11, vocês podem anotar aí, depois podem estudar, deste mesmo livro da Visão da Carpa, volume 1, leiam aí, onde nosso irmão William nos fala de que tudo temos que vê-lo dos diferentes pontos para poder ver o quadro completo. Não podemos ver de um só ângulo, porque aí não vamos entender. Temos que vê-lo nos diferentes ângulos para ter assim o quadro completo do que Deus estaria realizando e assim poder ver o cumprimento de tudo que foi falado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, o qual se cumprirá. Tudo que ele falou se cumprirá ao pé da letra. Não falhará por nada. Tudo dará no alvo, acertará no alvo. Assim que foi para mim uma bênção e privilégio poder enviar essa saudaçãozinha a todos vocês sobre esta conversa Moisés e Elias, a reunião e colheita. Que Deus os continue abençoando grandemente e continue abrindo as Escrituras e o entendimento para compreender essa terceira parte da terceira etapa, na qual está sendo cumprida de uma maneira tão simples que até pode passar despercebido por alto aqueles que não vigiarem o cumprimento dessa promessa. Será tão simples. Bom? Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado, irmão Miguel, por essa oportunidade. E estaremos orando pela atividade de amanhã para que Deus derrame suas bênçãos sobre todos e cada um de nós. Deus abençoe e Deus guarde a todos.